seja muito bem-vindo ao Psicologia e Propósito. E no episódio de hoje nós vamos abordar um tema delicado, mas também extremamente necessário: o impacto psicológico dos relacionamentos abusivos. Muitas vezes o abuso não começa de forma explícita. Ele pode se manifestar através de controle, manipulação, isolamento ou até desvalorização emocional. São sinais sutis e que com o tempo corroem a autoestima, a confiança e o senso de identidade da vítima. Compreender como que esses relacionamentos se formam e quais são as suas consequências é essencial para romper o ciclo de violência e também promover o cuidado emocional. Nós vamos conversar hoje sobre os mecanismos psicológicos envolvidos e também os danos emocionais deixados por esse tipo de vínculo e as estratégias de reconstrução após essa ruptura. Seja muito bem-vinda, Júlia Clapp. Obrigada. A gente já teve uma clap aqui, a Vitória, foi sua prima, também psicóloga. Acho que Família de psicólogas, Temos algumas. Só vocês duas não, tem mais? Temos algumas psicólogas na família. Olha só, gente, aí é bom, né? Imagina quando junta todo mundo. Aquele papinho, né, gostoso de saúde mental. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória na psicologia. Tá, então, eu me formei tem mais ou menos uns 5 anos, né? E aí eu comecei a minha trajetória, na verdade, no RH. Só que alguma coisa me incomodava e aí eu fui para a clínica, né? No meio da pandemia eu pedi demissão e fui para a clínica. E aí, quando eu pensei, né, em que tema abordar, né, o nicho que eu queria trabalhar, eu pensei em trabalhar com saúde mental de mulheres. E aí eu fui entendendo quais eram os temas que eram mais sensíveis ali, né? Sim. E aí, relacionamento abusivo era um tema muito presente, Sim. né? Tanto com relação a relacionamento amoroso, quanto familiar também, né? Que não é tão falado, mas que também acontece nessa questão transgeracional, de passar, né, o abuso, Sim. né? Enfim, de geração para geração. E aí eu comecei a trabalhar com isso, né? E desde então eu trabalho na clínica com mulheres e sou completamente apaixonada pelo tema de gênero, de violência, né? Apesar de ser um tema muito sensível, trabalhar com vítimas de violência é um desafio. Imagina as histórias que não escuta. Pois é. Às vezes a gente tem que ter aquele estômagozinho, né? Porque são coisas que a gente tem que ter aquela cautela, né? Sim. Porque tem que ter o limite ali. Mas o que der para a gente fazer para orientar, né? Para poder mostrar para a pessoa o que está acontecendo, porque é um tema também, né, que geralmente a pessoa não percebe que está num relacionamento abusivo, chega com outra demanda na clínica. E dentro da clínica, dentro das sessões, é que ela vai perceber, caramba, não, realmente eu tô vivendo isso. A pessoa vai trazendo um ponto ou outro, aí o olhar já apurado, eu fico, fala mais sobre isso. Aí quando eu vou entendendo um pouco melhor, a pessoa tá numa dinâmica de abuso, o que também é muito comum de acontecer, né, da pessoa receber até um diagnóstico errôneo, porque ela tá numa dinâmica de abuso e aí, enfim, ela acaba sendo diagnosticada erradamente porque ela tá ali sob tensão, né, É só uma hipervigilância. consequência, aquele diagnóstico dela acaba se tornando só uma consequência do abuso, que é o principal. Exato, pois é. Que é a fonte ali do problema, né? Como que a gente identifica um relacionamento abusivo e os seus sinais? Como eu falei, podem ser sinais um pouco sutis, né? Sim. E é bem difícil da pessoa conseguir, da mulher, vamos falar hoje especificamente das mulheres, existe relacionamento abusivo de todos os lados. Sim. Hoje a gente vai focar nas mulheres porque você trabalha com o público feminino. Sim. Então, como que elas identificam, assim, tô vivendo um relacionamento abusivo, mesmo com esse sintoma ali, esse sinal tão sutil? Sim. Uma coisa que eu sempre percebo e trago para as minhas pacientes é como elas se percebem dentro do relacionamento. Então, às vezes a pessoa não consegue dar nome, né? Por exemplo, tô sofrendo violência psicológica, ele me manipula, ele controla minha roupa, meu jeito e tudo, mas ela consegue me trazer uma ansiedade, ela consegue me trazer uma angústia, e aí a partir disso a gente já começa a entender o que está acontecendo. Então, se a gente fosse partir desse princípio, né, eu diria para as pessoas perceberem como elas se sentem dentro do relacionamento. Sim. E a partir disso investigar, né, se é uma questão de trauma pessoal, porque também acontece, né, ou se é o relacionamento que está gerando esse tipo de sintoma naquela pessoa, né? Porque não é natural você estar num relacionamento e se sentir ansiosa, e ficar hipervigilante, ter medo, tem medo de falar com um amigo, tem medo de falar com a família, né? Que,
inclusive é uma das características, né, do abuso. Quando ele começa, ele geralmente vem com aquele love bombing, né? Aquela coisa Sim. daquele amor. Aquela paixão do início. É o príncipe, né? Então, aquela coisa da pessoa tá super apaixonada e ela dá o mundo para outra. E aí, de repente, a vítima, né, tá completamente apaixonada, envolvida. E aí, isso começa a mudar, né? A dinâmica muda porque Sim. o abusador, ele começa a perceber que ele tem controle sobre a vítima. Né? Que aí gera a dependência emocional. Então, a pessoa, ela vai e fica meio perdida, né? Tá, o que aconteceu aqui? Por que essa pessoa mudou comigo? Né? E aí, enfim, acaba que é muito sutil mesmo, porque geralmente vem num controle disfarçado, né? De ciúmes, né? Eu tô cuidando de E você. no início é bonitinho, né? É. Ai, olha que lindo, ele tá com ciúmes de mim. Mas Sim. e se isso se tornar muito exacerbado? Pois é. Aí, esse é o perigo. Sim. Se o negócio fugir do controle. Sim. É que geralmente gera aquele isolamento social, né? Então. Que é bem característico também da pessoa não falar com ninguém, né? Todos os amigos são um problema, ninguém gosta do relacionamento, né? E aí, enfim, acaba que a pessoa, ela acha que ela está sendo cuidada, e aí falando sobre nós, mulheres, né? A gente tem essa questão social do ter que ser cuidada, né? Ter o homem ali que é protetor, e aí isso acaba se confundindo muitas vezes, Sim, né? sim. E quais são os tipos de abuso mais comum e os menos percebidos? Tá. Quando a gente fala de abuso, né, de violência, antigamente a gente achava que violência era violência física. Daqui a pouco entrou violência psicológica. Agora a gente viu violência física, psicológica, moral, patrimonial. E tem muitas mulheres que não sabem diferenciar isso daí, né? Sim. Entra aí nessa questão de abuso também? Sim. A violência mais comum, até dados estatísticos, as vítimas geralmente elas trazem a violência psicológica como a que está mais prevalente, né? Então, a mais comum é a psicológica e também é a mais sutil, Sim. né? Que aí dentro da psicológica entra a moral, entra a emocional, né? Que aí, enfim, cada uma tem as suas características, mas de uma maneira geral, é isso que a gente está conversando, né? Esse controle da vítima, humilhações, né? Sabe aquela piadinha? Ai, a minha mulher, ela, sei lá, não é boa o suficiente, ela não cozinha bem, Sim. aquelas piadinhas entre os amigos. Ai, você tá gorda. Nossa, que roupa ridícula. Então, assim, são coisas que geralmente passam despercebido, né? Até o controle mesmo, né? Da roupa da mulher, né? O que ela tá usando de maquiagem e Sim. tudo. Então, geralmente é sutil, justamente por conta dessa ideia de que eu tô cuidando de você. Então, assim, eu tô falando isso pro seu bem, né? Ou então, que é o outro lado também, que é de culpar a vítima. Então, se o cara vai e humilha a mulher, ele tá fazendo isso porque ela fez alguma culpa coisa sua. para merecer aquilo. Você me provocou, por isso que eu te tratei dessa forma. Exato, exato. E aí fica nessa dinâmica, né, que é muito doentia e que a pessoa realmente ela não consegue perceber porque ela fica presa na culpa também, né? Então, e também tem a questão da lua de mel dentro do ciclo do abuso, né? É o que faz o que alimenta o ciclo, na verdade, Exato. né? Hoje em dia também tem alguns termos que são usados também, né? Tipo, gaslighting, né? Explica pra gente um pouquinho sobre esses termos, porque é bem novo, né? As pessoas não conhecem. Tem até algumas reportagens que falam sobre isso, mas as pessoas geralmente não conhecem esses termos. Tá. O gaslighting, ele basicamente é fazer a vítima duvidar do que ela tá vendo ali naquele relacionamento. Então, vamos supor que aconteceu uma situação que é clara e a vítima traz aquilo para o abusador, né? Ah, você fez isso. O abusador ele vai pegar aquela situação e vai transformar aquilo em outra realidade. Não, você tá doida. Não, isso não aconteceu. Você tá confundindo, sabe? E aí, o grande problema do gaslighting é que o impacto emocional que isso traz é que a vítima começa a duvidar da sua própria percepção, e não só isso, como da sua própria sanidade, Sim. né? A pessoa realmente começa a comprar o discurso de que ela tá ficando maluca, né? Então, nossa, como assim, né? Isso aqui não tá acontecendo, então eu tô inventando, eu tô aumentando. Então, o gaslighting, ele tem essa característica, né? É uma manipulação, só que o principal fator ali do gaslighting é fazer com que a pessoa duvide de si mesma. Sim. Essa é a diferença da manipulação normal, né? Bem, a gente abre a mídia hoje, né? Se a gente abrir um site de reportagens ou se a gente liga a televisão, o que tem falando hoje é de abusos, de relacionamento abusivo e tudo mais. E, infelizmente, chega ao ponto, às vezes, até de chegar num feminicídio, que
Por isso que eu falei, antes da gente começar aqui, eu falei, nossa, tema muito em alta, Sim. né? Infelizmente. Infelizmente. Felizmente, porque tem que ser falado, mas infelizmente, porque a gente tem visto muito exemplo ruim na Sim. mídia e tudo mais. E quais os impactos psicológicos que são mais frequentes nas mulheres? Você que trabalha só com isso, poxa, você deve ver muita coisa, né? Sim. O principal é a baixa autoestima, né? Uhum. Elas chegam se achando, assim, a pior pessoa do mundo, ela não é capaz de nada, né? Isso afeta todos os âmbitos da vida da pessoa, né? O profissional fica comprometido, Sim. né? Porque às vezes a pessoa, ela tá ali, né, no crescimento profissional e ela fica estagnada, porque ou a pessoa não deixa ela estudar, né? Que tem isso também, não deixa trabalhar, que é uma característica do isolamento social, ou então a pessoa, ela não se sente capaz mesmo, porque tem essa chantagem, nessa manipulação de que, olha, você não é capaz, né? Você depende de mim, o que seria de você sem mim, né? E o principal, assim, que é muito nítido é a questão da baixa autoestima. A ansiedade também é muito frequente nesses relacionamentos. A pessoa, ela sofre muito emocionalmente. Muitas vezes também tem sintomas depressivos. Sim. Né? A pessoa tá mal emocionalmente, não consegue entender o que está acontecendo, né? Que foi o que a gente falou no início. É a questão da identidade, né? Que também tem a ver com a autoestima. Por quê? No relacionamento abusivo, justamente por conta dessa dinâmica, a pessoa, ela começa a viver em prol do outro. E ela esquece dela? Esquece totalmente dela. O que eu gosto de fazer, eu não faço mais porque o meu parceiro não gosta, né? Então, enfim, ela se perde de si mesma, né? Então, isso daí é um fator que traz todas essas outras partes, né? Porque quando você não se identifica, quando você perde sua individualidade, você não tem mais base nenhuma, né? Quem é você, né? O que você gosta? O que você gosta? Você fica na mão do outro. Sim. Né? Então, quando você tá ali, uma marionete na mão da outra pessoa, a pessoa pode fazer o que ela quiser com você, que aí entra nos outros lugares do abuso, né? Que você até trouxe aqui, patrimonial, o físico. E aí é uma coisa também, né? Que geralmente as pessoas acham que já começa na agressão. Sim. Né? Só que a agressão, geralmente, ela é já quando a vítima está destruída emocionalmente. Né? Porque o agressor ele só vai agredir quando ele entender que ele tem o domínio sobre aquela pessoa. Sim. Sabe? Tanto é que você até falou do feminicídio, que é muito comum de quando você vê família, né, da pessoa que é vítima, fala assim, nossa, mas ele já agrediu, mas ele pediu perdão, e ela perdoou, e aí ela voltou, e aí é isso, né? A lua de mel. Essa lua de mel, essa esperança, né? Mas por quê? Porque a pessoa já está sensibilizada, né? A dependência emocional, que é mais uma característica, né, que aparece. Enfim, a pessoa, ela se desconfigura completamente. Completamente. E aí, é um trabalho que a gente tem que fazer na clínica, né? De quem é você para além desse relacionamento, né? Geralmente, quando chegam na clínica, elas estão dentro desse relacionamento ou elas acabaram de sair desse relacionamento e estão completamente arrasadas? Porque acho que dificilmente o abusador vai permitir que ela faça uma terapia. Sim. Você estava aí falando, veio na minha cabeça, tem uma série na Netflix chamada Bom Dia, Verônica, não sei se você chegou a assistir. Sim. Não sei porquê, quando você falou assim, isola das amizades, da família, me lembrou daquele caso lá dessa série que o cara, na verdade ele era um assassino e tudo mais, mas ele abusava da esposa dele e ela não tinha mais contato com ninguém da família. E todo mundo da família achava, por ele ser até policial e tudo mais, todo mundo da família achava que, não, ela tá vivendo uma vida boa, ele supre as necessidades dela e tudo mais, e ela não podia comunicar com a família, né? Sim. E é isso também que geralmente acontece. Ele exclui ela dessa família, Sim. e às vezes por um status que ele tem, a família acha, não, tá sendo bem cuidada, se estivesse precisando de alguma coisa, pedia socorro. E não é dessa forma, Sim. né? Não é dessa forma. Sabe o que é irônico nessa situação? Existe também esse lado da moeda de que a pessoa ela não faz a terapia porque o abusador não permite, justamente por ter medo de ser pego, né? Porque pode acontecer. Mas também, dentro dessa manipulação, às vezes o próprio abusador induz a vítima a fazer terapia porque ela tá maluca. Entendeu? E aí ela, nossa, mas você precisa fazer uma terapia, porque você não tá bem. Nossa, você tá acabando com o nosso relacionamento. Então, isso também acaba acontecendo. E aí, respondendo a sua pergunta, as duas coisas acontecem. A pessoa, ela vem, às vezes, ou não sabe que tá num relacionamento abusivo, e ela vem com um sintoma de ansiedade, eu tô tendo muita crise de ansiedade, eu tô com depressão, não consigo levantar da cama. E aí, foi o que a gente falou, né? Dali a gente vai descobrindo a raiz do problema, e muitas vezes é um relacionamento abusivo, né?
tem essa outra parte da pessoa já ter uma noção que o relacionamento tá esquisito, não necessariamente abusivo, porque é difícil elas nomearem isso, que isso também é uma das estratégias da terapia, né? A gente dá nome. É uma das partes mais difíceis, assim, do processo. Quando eu viro e falo, ó, você é uma vítima de abuso. Vamos dar nome às coisas. Aquele choque. A gente tem que tomar muito cuidado, inclusive, para poder dar nome às coisas, né? Falar sobre isso. Ó, isso aqui é estratégia tal de manipulação, né? Porque a gente precisa nomear para a pessoa poder entender o que está acontecendo. Mas muitas vezes a gente tem que deixar que a pessoa descubra sozinha. Porque se É. a gente nomeia isso, ela não volta nunca mais para a sessão. Nunca mais, sim. Geralmente, quando a gente chega nesse lugar de nomear, a própria vítima já entendeu, né? Porque a gente não pode simplesmente chegar e falar, né? Sim. Então, aí... Mas é ruim, né? Porque às vezes você tá ali na terceira, na quarta sessão, você fala, ai meu Deus do céu, Já abre sei o o que olho tá dessa pessoa, porque eu já entendi tudo, mas ela não conseguiu entender ainda. Sim. Mas aí é o tempo da pessoa, né? Tem que esperar a pessoa entender, até porque é exatamente isso. Se a gente chega já com o pé na porta falando, ó, é isso daqui? Você assusta ela. Exato. Aí você perde a pessoa que tá ali no processo que você poderia ajudar, né? Exatamente. Mas então tem esses dois lados, né? Sim. Ou ele induz ela a fazer porque diz que ela tá doida. Sim. Ou a pessoa vai lá falando que né, é ansiedade. E descobre do nada. E a outra também, que você perguntou, né? As também que chegam acontece. depois, saíram do relacionamento e estão com trauma. Exato. Porque o relacionamento, ele não acaba quando ele termina. Não. Né? Ele fica ali as marcas, as cicatrizes, e aí vai se reproduzindo padrões, né, na vida da pessoa, nas relações da pessoa. Então, aqueles sintomas, eles ficam ali presentes, e aí a pessoa vem buscar. Aí, de novo, né, às vezes a pessoa nem sabe que é por conta disso. Sim. Ela chega lá falando, olha, tô vivendo essa situação tal, e aí a gente vai entendendo que foi uma relação anterior que causou isso. Sim. E aí é mais interessante ainda quando a gente pega... E a outra relação? Aí tem o mesmo histórico. Sim. E a anterior? Tem o mesmo histórico. Que a gente vê que a pessoa, ela tá só reproduzindo aquilo dali. Sim. Aí vem o dito popular, né? Ah, fulano tem dedo podre. Dedo podre. Não é dedo podre, né? É porque aquele ali é o padrão dela. E ela ainda não conseguiu romper aquele padrão ali para ela buscar uma coisa diferente, para ela se comportar diferente, para ela entender os limites dela, o que eu posso, o que eu não posso aceitar, o que eu preciso, o que eu não preciso. E dentro da terapia ela vai ter essa... clarificação, né, disso daí. Como que a vítima pode começar a sair de um relacionamento abusivo? Porque acredito que não é fácil para a vítima e também não é um caminho muito não perigoso, né? Dependendo da situação, é perigoso para ela querer sair daquele ambiente ali. Sim. O começar a sair tem a ver com a tomada de consciência, né? Que foi essa questão do dar nome às coisas. Porque, inclusive, é até muito difícil a pessoa conseguir sair sozinha, né? Porque ela precisa que, muitas vezes, alguém de fora mostre para ela que aquele comportamento não tá legal, né? Enfim. Então, a tomada de consciência é a parte mais importante e também a mais angustiante do processo. Né, que a pessoa ela fica meio perdida, né, de não acredito, o meu conto de fadas, né, ele não é tão ruim assim, não é possível, né, e aí... Todo mundo tem um lado bom, eu acho que eu posso aprender a conviver com o lado ruim dele porque o lado bom supera. Sim, ele não é assim o tempo todo, né, então é a lua de mel, né, que é a base do relacionamento, que faz isso se manter, né, realmente traz essa dúvida, né, então para ela começar a sair, ela primeiro tem que se entender como uma vítima de abuso, né? Então, ok, a partir dali ela vai buscar ajuda, seja com terapia, seja de uma rede de apoio, né? Que isso é fundamental, a rede de apoio de uma maneira geral, é família, amigos, a própria profissional da saúde, né? Que está ali ajudando, são pessoas que vão conseguir dar um norte para ela de como que ela pode fazer para sair desse relacionamento, né? E, realmente, tem situações que, quando a vítima tenta sair, às vezes nem chegou num nível de violência física, mas se torna porque a pessoa está tentando sair do relacionamento e ela vai ficando cada vez mais aprisionada. E aí não tem jeito, né? A pessoa tem que buscar uma medida protetiva, tem que
e por meios legais, né? Sim. Porque tem coisas que só a terapia ela não consegue alcançar, porque a gente não consegue proteger de tudo, né? Exatamente, a gente protege aqueles 50 minutos ali da sessão. Sim. Fora daquilo, você faz o quê? Sim. Hoje em dia, não vou falar que tá mais fácil, só que tá mais acessível, né? Tem delegacia especializada, Sim. no caso de mulheres, no caso de adolescentes, no caso de crianças e tudo mais. Então, tem dado uma ajuda um pouco maior. E Sim. acredito que até, infelizmente, pelo crescimento, né, do número de casos de feminicídio e tudo mais, eles têm se disponibilizado a ajudar mais, porque eles já entenderam que não, é melhor a gente liberar uma medida protetiva, mesmo que não houvesse tanta necessidade, do que a Sim. gente pagar para ver do que vai acontecer daqui a pouco, Sim. né? É porque antes era muito comum da pessoa só ter essa proteção, né, depois que acontecia alguma coisa mais grave, né? Ou uma Sim. tentativa mesmo do feminicídio. Às vezes até tinha medida protetiva, mas não adiantava muita coisa, né? Hoje tem meios de você buscar essa ajuda, até mesmo quando você tá na rua, né, e o abusador chega perto, você consegue acionar rapidamente, né? Sim. Então, realmente, assim, que bom que isso está encaminhando, mas, ao mesmo tempo, também a gente está enfrentando o maior índice de feminicídio do Brasil, né? Então, é até engraçado isso, porque quando eu comecei a trabalhar com isso, acho que quando a gente começa a estudar, o assunto começa a ficar um pouco saturado pra gente, né? E começa a explodir um pouco. Você vê isso em todo lugar. Sim, pois é. E aí eu falava assim, ai, gente, eu não preciso ficar falando sobre isso, todo mundo já sabe. Não sabe. Não sabe, pois Não é. sabe. Eu acho que para mim foi uma grande decepção o dia que eu descobri. Acredito que a medida protetiva vale por 90 dias, acho que são 3 meses. Uhum. E ela só pode ser renovada se houver mais alguma coisa que dentro desses 90 dias tenha acontecido. E aí você pede a renovação dela, se não, 90 dias ela acaba. E eu fiquei assim, Sim. uau, não dá, Sim. como pode, né? Então, acho que assim, ainda tem umas brechinhas aí que precisam ser discutidas e talvez reavaliadas, porque o cara não vai tentar fazer alguma coisa dentro dos 90 dias, ele vai esperar a Sim. medida protetiva acabar. Porque Sim. se ele fizer alguma coisa dentro dos 90 dias, ele vai preso, Uhum. né? Então, enfim, né? Sim. A gente não pode ficar discutindo às vezes. Isso daí não cabe a gente, né? O que a gente pode fazer é tentar proteger, pelo menos emocionalmente, Sim. fortalecer essas vítimas, Sim, né? sim. Porque a parte que é mais delicada é justamente esse fortalecimento, né? Porque como é muito desafiador sair do relacionamento abusivo, se a pessoa não tiver fortalecida, não estiver se sentindo protegida, né? Que é a rede de apoio e tudo, ela vai ficando naquele looping, né? E não sai nunca. Infelizmente, realmente, né, quando a gente olha os índices, as coisas que acontecem, né, até essa burocracia da medida protetiva, a pessoa fica com muito medo, né? E aí, o que pode acontecer? A pessoa fica, ai, Sim. não, vou ficar aqui que eu não corro risco, né? Não acontece nada comigo. Então, é complexo, é muito complexo mesmo. E quando essas situações de abuso incluem crianças dentro de casa, né? Você falou no início sobre essa transgeracionalidade, trava-língua, né? E é muito comum. A criança que vê isso acontecendo dentro de casa, vamos supor que uma menina viu a mãe sendo vítima de abuso dentro de casa pelo pai, pelo padrasto ou por algum homem dentro de casa. As chances dela aceitar isso quando ela crescer é muito grande, porque ela viu isso ser normal dentro da casa dela, né? Então se torna ainda muito mais complicado. Eu acho que tanto para sair desse meio, quanto para ensinar aquela criança que aquilo dali não é normal. Sim, sim. Essa questão do filho, né? Tem essa questão, né, de ser o padrasto como abusador, né, que é um problema, mas quando é o pai da criança, isso fica ainda mais complexo, porque tem essa ideia da família, Sim. né? Então, muitas vezes a vítima, ela fala que ela se mantém no relacionamento pelo filho. Só que, na verdade, o efeito que está causando é o contrário, exatamente essa questão da pessoa normalizar o abuso e entender aquilo como amor. Né? Então, a nossa família, né, a forma como a gente é criado, é a forma como a gente começa a entender o mundo. Então, se eu começo a entender que amor é violência, que amor é controle, né, que amor tem todos esses quesitos ali que preenchem a violência psicológica, física, etc., eu começo a normalizar aquilo e realmente aquilo dali, para mim, tá tudo bem. E também acontece do contrário, da pessoa tentar fugir desse padrão e repetir mesmo assim, porque aquilo dali já é um padrão inconsciente, né? Então, assim, pra criança, se a mãe tá pensando na criança, é melhor separar. Porque dentro desse cenário não tem como. Vai ser só
prejudicial para a criança. Só prejudicial. E aí, às vezes, tem, de novo, né, o sintoma de ansiedade na criança, né? E aí não sabe o que está acontecendo, às vezes acha que é frescura, né? Porque a criança não tem problema, adolescente não tem problema, mas às vezes não é um problema da criança diretamente, né? Às vezes é um problema do lar, da estrutura. Do ambiente que ela está inserido. Exato. Do ambiente que ela está inserido. Aí é outro podcast, porque entra a participação dos educadores, da escola, para ver, entender, captar os sinais ali, o que essa criança está querendo passar, o que ela está vivendo em casa, o que ela está vendo em casa, para daí, então, talvez acionar um conselho tutelar e tudo mais, que a gente já viu muitos casos assim também, da criança soltar na escola, conselho tutelar ser acionado e salvar a mãe que estava em situação de abuso dentro de casa. Né? Uma coisa vai puxando a outra, a criança sendo usada para salvar a mãe. E também a criança sendo usada como manipulação, que isso também acontece muito. Né? A criança virar um instrumento ali do abusador. Então, até quando se separa, tem muitos casos que a mulher volta pro abusador porque ela tem medo de perder a guarda do filho. Essa é a chantagem número 1 nesses casos, né? Se você me deixar, eu pego ele pra mim. Exato. Você não vai ver ele nunca mais na sua vida. Ai, gente, para, né? Mãe é mãe. A pessoa, quando não tem instrução, ela acredita, né? Ela fica com medo. Mãe é mãe. Júlia, qual é o papel da psicoterapia na recuperação emocional dessas pessoas? Das mulheres, né? Sim, a ideia principal da terapia nesses casos de abuso é trazer a vítima de volta para o centro da própria vida, né? Então, é dar de volta para ela o protagonismo, mostrar para ela que ela pode escrever a própria história, porque, como a gente falou, é muito comum ela sair do centro da vida e colocar o abusador como centro da vida dela. E sem contar a dependência emocional que a pessoa passa a ter por conta disso. A dependência emocional, ela é a parte mais difícil, porque é físico, sabe? A pessoa, ela tem um sofrimento por conta da dependência emocional, que são sintomas físicos mesmo, né? Então, é a pessoa para poder entender que ela não precisa daquele relacionamento, né? Porque o emocional dela tá tão destruído que ela entende que ela precisa daquela pessoa para ela poder viver. Sim. Né? Não é uma questão só de, eu gosto daquela pessoa. Não, eu preciso daquela pessoa. Então, trazer essa autonomia para ela, né? E ela se compreender, entender quem ela é, né? Se redescobrir, é o principal ponto ali, inicial da terapia. E aí, lógico, quando a pessoa ela vem sem saber o que está acontecendo, também é um ponto que a gente trabalha do dar nome às coisas, né? Então, a gente vai orientando, né, conforme, lógico, o tempo da própria pessoa, né, dela ir entendendo, porque a gente também não pode botar a goela abaixo, né, as informações. Então, a gente vai dando nomes às coisas que estão acontecendo e fazendo com que essa pessoa se reestruture. Sim. Né? Então, o principal ponto é esse. Além de, lógico, quando a pessoa já chega, que é muito comum, com sintomas ansiosos, né? A gente tem que trabalhar também essa ansiedade, essa questão da baixa autoestima, né? Que também está ligada a essa autonomia, essa personalidade perdida, né? Então, é muito comum, às vezes, a pessoa, ela entrar ali num relacionamento e você perguntar para ela coisas básicas de, olha, o que você gosta? Ela não sabe. Né? É tudo muito sobre o outro. Perdeu completamente a identidade dela. Exato. Então, essa perda de identidade faz com que a pessoa ela fique totalmente desestruturada. Então, o principal é isso, né? Dar nome às coisas, voltar a trazer essa pessoa para o protagonismo da própria vida e, consequentemente, trabalhar também os sintomas das outras coisas que acontecem, né? A gente está falando da ansiedade, que é o principal que acontece, mas muitas vezes, infelizmente, também tem outras questões psicológicas que estão atribuídas ali, né? Dependendo do grau do abuso e o tempo também, né? Porque às vezes a pessoa fica muito tempo no relacionamento. E, geralmente, esse tipo de gente, esse tipo de pessoa que fica muito tempo no relacionamento, sai desse e fala assim, nunca mais eu vou me relacionar com ninguém na minha vida. Que é o tal do bloqueio emocional, né? Sai do 8 ao 80, né? Exatamente. É o outro lado da história da dependência, que é muito comum de acontecer, sim. Sim. Ou eu quero 100% ou eu não quero nada e acabou. Sim. A importância de você ter uma rede de apoio que vai te dar um saculejo e falar assim, acorda que não tá legal esse ambiente que você tá vivendo aí. E quando a gente fala de rede de apoio, é apoio, né? Não é rede de julgamento, porque rede de julgamento a gente tem muita. Mas aquela rede de apoio fala assim, querida, você tá aqui comigo, segura minha mão, que se precisar, eu tô por aqui. Fala pra gente, porque com certeza tem muita gente que assiste a gente que não está no relacionamento abusivo, mas que pode ser essa rede de apoio para outras pessoas. Sim. A rede de apoio ela é fundamental, porque
como uma das estratégias do abuso é o isolamento, isso não é por acaso, Sim, né? É justamente porque uma pessoa isolada, ela é mais fácil de manipular. sim. Então, geralmente, quando você tem uma rede de apoio mesmo, né, de pessoas que te amam e que estão ali querendo o seu bem, essas pessoas elas vão começar a observar padrões que geralmente você não observa por estar dentro do relacionamento, Uhum. né? E é importante que a gente escute, porque às vezes a gente não quer ver, porque tem essa utopia do relacionamento, desse amor romântico, né, do conto de fadas. Então, para a pessoa que está passando por isso, que está escutando o pessoal falando ali, é legal dar ouvidos, Sim. entender o que está acontecendo, analisar, né? Porque às vezes a rede de apoio tenta, mas ela não consegue, né? Porque a própria vítima está tão dependente daquele relacionamento que ela fica cega, né? Então, Aí se alguém chega pra ela e fala assim, você não consegue ver que seu relacionamento tá ruim? Como ruim? Tá uhum. ótimo, tá lindo e maravilhoso. E fica Você até tá com vendo raiva, coisa, né, da fica rede com de raiva apoio. e se afasta da pessoa até. Sim, sim. E aí vira mais um instrumento de manipulação, né? Que geralmente a pessoa conta pro Sim. abusador e aí ele fala: tá vendo? Essa pessoa não gosta de mim, quer destruir o nosso relacionamento. Sim. E aí a pessoa vai se isolando cada vez mais. Para a vítima é isso, ela começar, você confia nessa pessoa? Essa pessoa realmente quer o seu bem, né? Então, OK, dá ouvidos a ela. Caso você seja a pessoa que está na rede de apoio, é isso, ter paciência, porque não adianta querer ficar em cima da pessoa, pressionando, falando. Tem que ter esse dedo de pontuar algumas Sim. coisas. De o que você acha desse comportamento que ele está fazendo? Como é que Sim. você se sente? Você está feliz no relacionamento? Ó, tô aqui, caso você precise, né? Ela precisa enxergar. Sim. É igual se você pegar um alcoólatra e falar pra ele que ele precisa de um tratamento, mas ele não se reconhece como um alcoólatra. Uhum. E ele vai falar, não, você tá ficando doido, a hora que eu quiser parar, eu paro. Eu paro, sim. Né? Mas enquanto ele não reconhecer que ele tem aquele problema, que ele tem aquele vício, ele não vai procurar um tratamento, ele não vai aceitar Sim. um tratamento. Precisa toda uma psicoeducação para que a pessoa entenda e veja que ela realmente tem um problema e que ela necessita de uma ajuda, Sim. né? Então, paciência. Igual você falou, Exato. haja paciência. Sim. Porque não é fácil. O problema também é que muita gente não tem paciência, né? Ah, Não quer viver desse tem. jeito que vive? Então me deixa em paz. É porque tem muito essa máxima até social do a vítima tá ali porque ela gosta, É. né? Então, até em casos um pouco mais extremos, né, como a violência física, a gente vê, assim, comentários nas redes sociais, né, de casos, assim, que as pessoas comentam, ai, tá nesse relacionamento porque gosta, Uhum. voltou porque gosta. Gosta não é da pessoa, gosta de apanhar, né? As pessoas, elas Aquela trazem frasezinha, isso. né? Mulher de malandro, apanha e gosta. Ô, frase que eu odeio. Não, Exato. gente, ela não tá gostando de apanhar, ela só não consegue sair daquilo dali. Sim. Não consegue sair daquilo dali. E aí a gente volta mais uma vez pro tal do ciclo da lua de mel. Parece uma brincadeira, mas não é. Sim. Ela, vamos falar de violência física, ela apanha e aí o marido dela vai falar, não, me desculpa, isso não vai mais acontecer. Aí eles vivem bem por um período, daqui a pouco ele faz alguma coisa de novo e assim vai continuar vivendo. E ela não vai Sim. conseguir sair daquilo dali. Não é que Sim. ela tá gostando, é porque ela não consegue, é um ciclo realmente. Sim, a esperança, ao mesmo tempo que ela é muito bonita, quando se trata de relacionamento abusivo, ela é destrutiva, Sim. né? Então, quando a pessoa ela tá dentro daquela relação esperando que o outro mude, ela realmente ela não consegue sair porque ela fica presa nessa expectativa de melhora. Inclusive, você falou do ciclo do abuso, uma coisa que é até importante pontuar, assim, né? Porque quem estiver assistindo estiver passando por isso. Quando a gente fala de violência, a gente fala que ela escala, né? Então, ela começa geralmente muito sutil e ela vai piorando, Sim. né? Dentro do ciclo do abuso, isso também acontece. Como que é isso, né? Momento de tensão, a vítima fica hipervigilante, né? E aí vem a explosão, né? Entre aspas, que é o momento da violência em si. Aham. E depois a lua de mel. Ok. Geralmente, isso tem um tempo espaçado, né? Não é hoje, amanhã e depois de amanhã. Sim, mas aí conforme a violência vai piorando, o tempo também vai ficando mais curto. Sim. Então, às vezes, esse ciclo do abuso ele acontece em 24 horas. Né? Ele vai rodando esse ciclo e a pessoa ela vai ficando naquele looping ali. Então, é um ponto de alerta. Tá vendo que tá repetindo esse padrão muito rápido? É porque o negócio realmente está escalando muito e já tá na hora da relação acabar mesmo, assim. Sim. Né? O mais rápido possível. E eu acho que o mais complicado também, se tratando de relacionamentos, é porque a gente entende que nenhum relacionamento é perfeito. Isso é verdade, Sim. né? Já atendi recém-casados, já atendi casais que estão passando por problemas, atendo casais que estão passando por problemas em relacionamento e tudo mais. E o que a gente sempre fala é,
são duas pessoas diferentes, com duas criações diferentes, duas cabeças diferentes, que resolveram se juntar e estão morando na mesma casa. Sim. Quais as chances disso dar certo? Né? A gente já pensa assim, qual a chance disso dar certo? Sim. Eu tive uma criação, meu marido teve outra, né? Os meus pais agem de uma forma, os pais dele agem de outra. Então, eu peguei trejeitos e costumes dos meus pais e meu marido pegou de outro. Qual a chance disso aqui dar certo? A chance de dar certo é quando os dois querem lutar para que isso dê certo. Sim. Mas quando só um tá lutando, isso vira um cabo de guerra. Uhum. Um quer fazer dar certo e o outro quer impor o jeito dele dentro daquele relacionamento. Sim. Quando tá dessa forma, a gente já pode ver que o relacionamento tá fadado ao fracasso. Com certeza. Então, o Sim. relacionamento é ambas as partes tentando fazer com que o negócio vá funcionar. É ceder. Hoje eu vou ceder, amanhã quem cede é você. Hoje, se eu só posso dar 20%, você vai ter que dar seus 80%. Amanhã, quando você só puder dar 10%, eu dou 90%. Sim. Né? É um completando o outro nesse sentido. Sim. Tem uma música que eu detesto que fala carne, unha, alma gêmea, as metades da laranja. Uma vez chegaram pra mim e falaram assim... É metade da minha laranja. Eu falei, você é metade? Já tá errado daí, né? Já tá errado daí. Porque você precisa ser inteiro. Sim. Quando você vai buscar um relacionamento, você tem que ser inteiro. Né? Você tem que bastar pra você. Uhum. E não querer que o outro te complete. Sim. Que parte é essa que tá faltando? Se nem você sabe, como é que você quer que ele complete? Sim. Se você não sabe disso, né? Então, assim, é um completando o outro. E dentro do casamento vai ter que ser dessa forma. Um completando o outro, não. Um transbordando o outro, era vai. essa a palavra. É. Um transbordando o outro. Sim. É isso que vai fazer com que dê certo. Mas são ambos os lados querendo fazer dar certo. E não somente um lado. E no Sim. relacionamento abusivo, a maioria das vezes, parece ser dessa forma. A mulher quer fazer dar certo e o homem quer impor nela ali o que ele quer que seja o correto na cabeça Sim. dele, né? E ele não vai aceitar a opinião dela em relação a isso. Quando a gente fala de abuso, talvez seja um pouco mais fácil para as pessoas entenderem a dinâmica através de um jogo. Uhum. Então, o abusador, ele quer sempre ganhar aquele jogo. Ele Sim. quer sempre ganhar aquela partida. Ele não está interessado em ver a sua evolução. Ele não está interessado em ver você ganhar também. Então, ele quer estar sempre no domínio. Ele quer estar sempre no controle. Sim. No relacionamento saudável, mesmo que tenham momentos ali de estresse, que você dá aquela explodida, né, de leve, né? Você ainda assim está preocupada no bem da relação, né? Então você não está pensando no seu próprio bem, em você ganhar aquele Sim. jogo, ganhar aquela discussão, né? Então no relacionamento abusivo a dinâmica geralmente é essa. E por isso que parece esse cabo de guerra que a pessoa tá, a vítima, né, tá sempre puxando e fazendo força enquanto o outro tá lá numa boa, relaxado, porque ele não precisa fazer esforço, porque a vítima vai fazer tudo por ele. Sim. Né? Porque é a forma como ele constrói esse relacionamento. E, de novo, né, não é uma coisa do dia para o outro. É uma construção, né? A pessoa vai aos poucos se perdendo. Enfim, a pessoa vai entendendo que aquilo dali é o normal. No relacionamento saudável, tem respeito, tem diálogo, né? No relacionamento abusivo, tem controle. Sim. Então, essa é a principal diferença, né? No seu relacionamento, você tá conseguindo conversar? Você fica ansiosa quando você tem que ter aquela DR, né? Falar sobre a relação? Porque falar sobre a relação também é importante. Às vezes a gente acha que não, né? Não precisa. Ele vai entender, ele vai ler a minha mente. Não vai. Ninguém faz telepatia, né? Mas isso também é importante dentro do relacionamento saudável. O outro nunca vai suprir 100% o que a gente espera. Sim. Né? Mas dentro do relacionamento abusivo, isso não acontece. Você fica ansiosa, você vai tensa. Quando o outro já chega um pouco mais alterado, você já fica né, com aquele estado ali de hipervigilância, tentando entender o que está acontecendo, tentando se proteger. Então, esses são os principais pontos, assim, de diferença. Um cresce junto, Sim. e o outro, um cresce e a outra vai se apagando. Sim, né? Exatamente. E eu acho que o fundamental dentro do relacionamento é comunicação, né? Sim. Mas eu consegui entender, atendendo casais, porque eu comecei a atender casais e eu falava assim, mas eles se conversam, por que ainda assim não tá dando certo? E aí, passei acho que umas 2, 3 sessões ainda, observando, falei assim, vocês têm comunicação? Aí eles, opa, um elogio, né? Falei, completamente errada a comunicação de vocês. Aí eles, como assim? Eu falei, ué, que comunicação é essa que só você consegue falar, você não permite que ele fale, e quando ele consegue falar alguma coisa, é pra falar assim, tudo bem, fulano, eu não quero mais falar nada, você tá certo, você tem razão, e eu prefiro viver em paz do que comprar essa guerra.
Tem uma comunicação? Tem. De fato, tem uma comunicação, mas tá completamente errada essa comunicação. Sim. Então, acho que não é só ter a comunicação entre o casal para fazer o relacionamento dar certo. É você ter uma comunicação correta. Ambos têm que falar, ambos têm que escutar, né? Ambos têm que tentar melhorar e não só, olha, ô Júlia, você erra dentro do nosso relacionamento assim, 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 você precisa melhorar. Uhum. E eu preciso o quê? Sim. Eu sou o alecrim dourado que nasceu no campo. Não tem defeitos, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, é uma via de mão dupla. Eu tenho Sim. defeitos, a outra pessoa também tem defeitos. Meu marido tem defeitos, eu tenho defeitos. Eu tenho que melhorar meus defeitos, mas ele também tem que melhorar. E os dois têm que se predispor a fazer isso, porque senão não vai dar certo. Sim. É lidar com os incômodos, né? Sim. Porque, às vezes, a pessoa, ela vai nessa defensiva, né? Porque isso também é uma defensiva de, tá bom, tá bom, vou fazer o que você quer, né? Prefiro ter paz. É isso, prefiro ter paz que ter razão, né? Só que não é sobre ter razão, a pessoa, ela tem que lidar com esse desconforto da conversa, Uhum. né? Ouvir o lado do outro, também colocar o lado para tentar encontrar um meio termo, Sim. né? Porque senão, realmente, parece que tá se conversando porque eu falo, mas beleza, você me escuta. Sim. Só que é uma coisa que acaba que um domina mais o outro, né? Enfim. E isso também pode ser uma questão ali tóxica, não abusiva necessariamente, Sim. né? Mas às vezes pode se tornar um relacionamento ruim, porque você tá dominando ali o diálogo, você não deixa o outro falar, você não escuta, você não entende as necessidades do outro também, né? Então. Acaba que as pessoas acabam confundindo um pouco isso, né? Porque não basta só você ficar ali, né? Tá bom. Você tem que ouvir de fato e encontrar um caminho para aquele problema, né? Porque os problemas, eles têm que ser resolvidos. Senão ele vai virar uma bola de neve. Exato. Não adianta botar para debaixo do tapete, porque vai estar ali aquela sujeira e uma hora ou outra vai ter que mexer naquilo, né? O dia que eu vi um par de olho tão grande pra mim na sessão, foi o dia que eu falei assim, você preferiu tanto ter paz, vocês estão na sessão hoje, né? Que não teve paz nenhuma. Vocês estão em terapia hoje, né? Sim. Aí ele olhou assim pra mim e eu falei, pois é, antes você tivesse começado a retrucar ela, né? Pra ter alguma comunicação ali, tentar ter alguma comunicação, do que você só querer ter paz, ter paz, ter paz. E hoje vocês estão aqui fazendo terapia de casal. Sim. É mesmo, né? É verdade. É verdade. Mas enfim. Quais sinais de alerta que devem ser ensinados desde cedo ali para um casal? Nós somos cristãos, somos da igreja, né? E eu acho, pessoal, minha opinião pessoal, que deveria ser assim, quer namorar? Vamos fazer um curso aqui, ó. Seria ideal, né? Quer noivar? Agora é o curso de noivos. Quer casar? Agora é o curso pros casados. Sim. Tá casado? Agora já fazer aqui Ai, olha, gravidez tá afetando minha cabeça, tá fazendo as palavras. Uma reciclagem. Uma reciclagem ali pra você entender o que é dentro do casamento, o que vocês podem passar, sabe? Como passar por aquilo dali. Isso vai clarificando pra pessoa que tem coisas que são inadmissíveis, né? Então, assim, quais sinais que devem ser ensinados desde cedo para mulheres em si, é o nosso tema hoje, a gente está focando mais nas mulheres. O que a gente pode passar para as mulheres que elas têm que observar mais, assim, na questão de relacionamento? O principal, que eu acredito que já seja algo que está enraizado na nossa ideia de relacionamento, é o ciúme. Né? Porque o ciúme, às vezes, né, em excesso, né, a pessoa acaba normalizando, romantizando, achando bonitinho, né? Então, isso acaba virando um controle, né? Então, assim, eu acho que o principal é esse, porque a gente acaba entendendo isso como legal no relacionamento, principalmente quando a gente é mais novinha, né? Tá naquela fase ali de conhecer, enfim, do namoro, né? Que a gente tá falando, não tem experiência, então... Geralmente o ciúme, ele acaba vindo muito camuflado ali dentro do abuso, né? Nem todo ciúme é abusivo, né? Porque tem ciúmes que a pessoa, ela consegue lidar com ele, mas o ciúme com controle, ele gera o abuso, né? Porque a pessoa vira domínio do outro. Exatamente. Né? Então, esse daí é o sinal, assim, que eu diria para todas as meninas novinhas, ó... Tá percebendo um ciúme excessivo, tá controlando você, então fica atenta, porque geralmente isso não melhora quando vai ficar noiva, quando vai casar, piora, né? A tendência é piorar. Exato. Quanto mais controle a pessoa tem da situação, pior ela vai ficar, porque ela vai ficar mais confortável. Sim. Né? E, além do ciúme,
aquele ponto inicial. Como que você se sente nesse relacionamento, né? Porque às vezes é um relacionamento que tem muitos altos e baixos e aí a pessoa ela fica justamente porque a adrenalina gera essa emoção, né? De esse Sim. relacionamento de muitos altos e baixos termina, volta. Então, e é uma coisa que geralmente a pessoa ela não dá muita atenção para como ela está se sentindo. Ela geralmente ela escuta mais o que o outro está falando do que prestar atenção nela mesma, Sim. né? Então, seria o principal, assim, porque tem muitas outras coisas por baixo, né? Mas eu acho que se a gente prestar atenção em como a gente se sente, já fica um pouco mais claro, assim. Já dá para ter um norte do que tá o relacionamento. Acho que o difícil é a gente falar, ouvir mais a razão do que a emoção, Sim. né? Esse que é um pouco mais difícil, ainda se tratando assim de adolescentes, e aí quando chega alguém e fala assim, mas fulana, será que é esse mesmo, a pessoa, a pessoa certa pra você? Ai, claro que é, nossa, tá com preconceito com o meu relacionamento, com o meu namoro. Sim. Tá ouvindo mais a emoção, né, do que a voz da razão de outras pessoas ou até mesmo a sua própria voz da razão. Sim. Então merece ter uma atenção, né, um pouco maior. E quanto tempo leva para perceber e também para lidar com essas cicatrizes emocionais? Depende muito da estrutura emocional que aquela pessoa tem, Uhum. né? Como a gente falou até da transgeracionalidade, né? Às vezes, quando a pessoa vem de um lar que já é desestruturado, né, que ela entende o abuso como algo normal, Sim. leva mais tempo para a pessoa conseguir entender, a pessoa conseguir sair, a pessoa conseguir se curar, porque não é uma cicatriz só desse relacionamento, já é da história dessa pessoa, né? Então, é um trabalho um pouco mais, vamos dizer assim, complexo, né? A longo prazo. Eu sempre falo na terapia, olha, aqui não é receita de miojo. Não chega achando que vai pegar, fazer 4 sessões e vai embora, porque na maioria das vezes não é assim que funciona, Eu acho né? engraçado quando eu chego e falo assim, e agora? O que eu faço? Eu falo, e aí? O que você vai fazer? Não, é pra você me falar. Eu falei, eu não falo nada. Geralmente elas sabem o que tem que fazer, né? Exato. Elas sabem, mas querem um norte, né? Um direcionamento. Até para saber se elas estão certas, né? Sim. Mas não cabe a nós, né? Não cabe a nós. Isso daí... Aí quando me retrucam muito, eu falo assim, sabe por que a gente não pode falar? Porque se der errado, você vai falar que a culpa foi minha. Sim, sim. E também tem a ver com a autonomia, né? Sim, Porque se eu falar pra você o que você tem que fazer, você vai ficar dependente de mim. Ela tem que conseguir decidir o que vai fazer, que rumo Sim. tomar. Aí falam assim, mas e se eu decidir e der errado? Aí eu falo assim, a gente volta, recalcula a rota e começa de novo. Sim. Entendeu? Eu brinco sempre, só quem não pode errar é médico e enfermeiro. Sim. Porque errou, matou a pessoa. A gente pode ainda dar uns tropeços, porque a gente pode voltar, fazer de Sim. novo, ver como é que vai dar certo, pensar novamente, Sim. né? E aí começam a entender que a decisão realmente é deles. Sim, sim. E é uma coisa que, pra mim, é algo que eu deixo muito claro quando eu vou iniciar a terapia, né? E principalmente quando eu tô no processo de alta com as pacientes, que eu faço aquele trabalho para que elas se tornem as terapeutas delas. Sim. Então, eu não quero criar um vínculo de dependência comigo. Exatamente. Sabe? É lógico que se precisar de mim, eu tô sempre à disposição, pode me mandar mensagem, eu tô aqui, né? O SOS, né? Júlia, tô precisando de ajuda, vambora. Mas eu não posso dizer o que você tem que fazer, eu não posso te dar o caminho, Sim. né? Você tem que ser a protagonista da tua vida. Sim. Então, eu tô aqui pra estar do teu lado. Vambora. Ai, caí, vamos levantar. Né? Tomei uma decisão errada, vambora. E, às vezes, até a decisão errada, ela é importante. Sim. Né? Porque é através dela que você vai se descobrir, você vai se entender, vai saber o que você tem que fazer de verdade, né? Se aquilo dali faz sentido ou não. Sim. Então... demora, na maioria das vezes, respondendo essa pergunta, né? Mas depende muito da estrutura que a pessoa tem. Quando a pessoa tem uma estrutura de ter mais consciência, né, emocional e tudo, geralmente ela consegue passar por esse processo mais rápido e com menos sofrimento também, Sim. né, do que quem não tem. Se tratando isso ser algo transgeracional, né? A gente falou um pouco a respeito das meninas quando acompanham isso dentro de casa, mas a gente estava batendo um papo aqui no intervalo e falando que, às vezes, o agressor toma isso como algo normal, porque foi algo que ele viu dentro de casa. Sim. E aí você falou uma frasezinha para mim que ficou aqui, todo agressor tem um pouco de vítima. Sim. Né? Fala assim, só rapidamente isso aí pra gente. Sim, é porque geralmente os nossos comportamentos, eles são aprendidos, né? Então, tem
a questão da socialização masculina, que é um assunto complexo, que a gente precisaria de um podcast só para falar sobre isso, mas fazendo uma pincelada, né? Geralmente tem essa questão do ter que ser másculo, né? Do homem, ele entender que ser homem é ser violento, que proteger a mulher é através da violência também, né? Porque existe uma diferença de você proteger com amor e você proteger com violência, né? Então, não é uma questão, enfim, que a pessoa, ela tira do nada, é uma construção. E aí, quando a gente fala dessa questão familiar, muitas vezes acontece do homem crescer dentro de um lar que ele tá vendo a mãe sofrendo abuso, e aí, ao mesmo tempo que, às vezes, ele entende daquilo dali como errado e não, vê que não é legal, a mãe tá sofrendo, de uma maneira inconsciente, ele repete esse padrão. Tanto é que tem pessoas que são abusadores e não sabem que são abusadores, né? Então, você chega e pontua isso de, olha, esse seu comportamento é violento, né? Enfim, tanto é que é muito difícil até homem buscar terapia, né? É um público que geralmente não vem pra gente, né? Porque eles têm essa dificuldade de falar sobre emoções. Então, geralmente é através das explosões que eles se comunicam. Então, acaba que todo mundo é um pouco vítima desse sistema, né? Que vai passando de geração para geração, né? E que tá ali na base da nossa sociedade. As meninas se colocando nesse lugar de submissão no sentido negativo, né? De, eu tenho que aturar tudo, eu tenho que estar num relacionamento, eu tenho que ser validada por um relacionamento. Né? Porque isso é uma coisa que a gente acaba enfrentando até hoje. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, mas se você não tiver um relacionamento, parece que você perde... Tá faltando alguma coisa e você perde a credibilidade. Perde o valor, né? Ao mesmo tempo que os homens também têm essa questão da violência ali muito enraizada. É uma coisa que você vê nos meninos, né? Pequenininhos ali, o que eles gostam de jogar no videogame? É tiro, não sei o quê. Exato. Então, mas falando da questão da transgeracionalidade, tem a ver com isso também, né? Que acaba ficando muito natural e às vezes aquele menino sofreu também violência, né? E aí ele vai passando isso. E, lógico, né? É uma questão que geralmente as pessoas perguntam, tem jeito para abusador? A partir do momento que a pessoa entende que aquilo dali é errado, sim. Só não pode a vítima se colocar no lugar de salvadora. Né? Eu vou fazer tudo para esse homem entender. Não, ele precisa entender que está errado e buscar ajuda, seja da maneira que for. Exatamente. Olha, acho que a gente precisa fazer a parte 2. Continuação. Acho que a gente precisa fazer a parte 2, porque é isso, é um assunto muito atual. E que vai puxando uma coisa aqui, outra coisa dali, e tem muita coisa para falar. Mas, obrigada, Júlia, pela sua participação, pela sua presença. Volte sempre. Mas passa pra gente sua rede social. Tá. É juliaclapp.psicóloga. É minha rede social. É porque o meu nome é JULYACLAPP. É isso aí, tá passando aí, ó. juliaclapp.psi. Isso daí. Aí, o Julia Clapp já vai me achar, porque só tem eu. Mas, uma dica, se vocês jogarem Clapp lá, tem um monte da família, tá? De psicóloga tem umas 3. Então, segue as outras também, tem a Vitória, que já veio aqui, foi super produtivo também o podcast com ela. Enfim, obrigada pela sua presença, pela sua participação. Eu que agradeço. E você, serviu para você esse tema de hoje, esse podcast de hoje? Então, é necessário, busque terapia, busque ajuda. Que é um ciclo, mas esse ciclo precisa ser rompido. E se você fala assim, Laísa, não era pra mim, mas eu conheço alguém que precisa escutar isso, entra lá no YouTube, no canal CJC Oficial, compartilha com essa pessoa, mande pra ela, porque vai ajudar, eu tenho certeza que vai esclarecer bastante coisa. Nosso Instagram, você já sabe, canal.cjc e o meu, psi.laísaadria. Muito obrigada pela sua presença aqui, a gente se vê de novo no próximo episódio do Psicologia e Propósito.